Boa noite. Estava já na minha oração aqui noturna, pensando em Deus. E aí me veio uma série de pensamentos. E eu vou tentar falar sobre. Essa luz está horrível, né? Bom, desculpa cair de sono porque já é tarde da noite. Às vezes Deus nos leva a pensar sobre uma série de coisas, né? E eu queria falar sobre uma delas, né? Tem muita gente que pergunta assim, mas como é que você sabe o teu ministério? Como é que você sabe o que Deus quer de você? Primeiro que isso leva muito tempo. E ele vem falando isso devagar, devagar. Porque se ele falar rápido, eu acho que a gente se amedronta e sai correndo. Então Deus, ele tem uma didática em falar com a gente, que ele vai falando devagar, ele vai convencendo o nosso coração, ele vai com muita paz, né? Apesar de ele falar umas coisas assim que são fantásticas, né? Mas ele fala. E eu vou lembrar lá atrás, né? Tem, sei lá, 30 e tantos anos. Eu, logo no começo da minha caminhada lá atrás, assim, eu perguntei a Deus, Senhor, o que queres de mim? Né? Deus responde, né? Qual é o meu ministério? Aí eu sentei, rezei. Quando meu coração estava em paz, quieto, eu abri a palavra e saiu Mateus, eleição dos discípulos, né? Aí eu tirei aquilo, olhei, comecei a ler o texto. E aí foi entre entre os discípulos, Jesus foi lá e escolheu 12. Aí foi com Pedro, Tiago, Tomé, tal. Escolheu os 12. Depois ele fala que enviou eles a pregar a boa nova do reino de Deus, conferiu-lhes o poder de curar, conferiu-lhes o poder sobre os espíritos malignos e expulsar demônios, conferiu a eles que pudessem limpar os leprosos, né? Aí falou, Deus deu poder para eles fazerem e os enviou. Tá bom, eu li o texto. Aí, hoje em dia acho que as pessoas estão muito eruditas, já vão começar a pensar nisso, pensar naquilo. No meu coração ele é mais simples. Bem-aventurados os pobres de coração, os humildes, que verão a Deus. Você vai entender essa palavra agora. Pobre de coração, humilde, coração pequeno, simples de coração. Eles vão ver a Deus, eles vão ver a moção de Deus, eles vão ver o jeito de Deus agir, eles vão ver a mão de Deus, né? No meu coração simples, quando eu li aquela passagem, a primeira coisa que Deus me disse foi: você foi escolhido, né? Eu posso entrar para uma coisa muito interessante, né? Porque até Jesus, né, os discípulos escolhiam o mestre. Jesus é o contrário. Ele escolhe os seus discípulos, né? Deus é sempre o contrário, né? É uma dinâmica de Deus que é impressionante. Já falei sobre isso em outros vídeos, né?
E ele foi lá e escolheu. Então eu senti uma paz no coração muito grande, porque Deus me escolheu. Uma alegria, né? Deus me escolheu. Que bom. Para andar com Ele. Que bom. Já era suficientemente importante para mim aquela palavra, né? Mas Deus sempre me fez ler até o final, né? E lendo mais até o final, ele falou, né, que fossem, né? Se você for escolhido, Deus te manda fazer coisas. E a coisa que Deus mandava era falar sobre o reino de Deus. Eu não era pessoa capacitada a falar sobre o reino de Deus, mas daquilo que Deus só deixava eu experimentar, né? Daquilo que eu conseguia ler e compreender bem. Então, aquilo que eu entendesse que era o reino de Deus, Deus mandava falar. Falava do amor dele, daquilo que tudo que ele me fazia experimentar. 2, o que ele fazia eu compreender. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Depois disso, ele fala assim, mandou curar os enfermos. Eu falei, sei como é isso não, mas você vai me ensinar. Depois, a libertar os cativos do poder do demônio. Você fez isso não, mas você vai me ensinar. Essa é a minha fé. A limpar os leprosos. Também não sei não, senhor. Né? Se precisar, tu vai me ensinar. E aqueles dons enormes e grandes, né? Até então, eu só tinha usado um pouco o dom da palavra, né? Mas daquele dia em diante, aquilo aumentou fantasticamente. Como assim, né? Que eu não vou saber explicar direito, mas muitas vezes eu pego a palavra, vou ler e eu compreendo. Para mim é claro como é a coisa mais fácil, mais boba, né? Eu leio aquilo e compreendo a vontade de Deus. Não, é isso desde que eu tenho 16 anos que é assim. Eu pego, leio, entendo a mensagem que eu tenho que entender dali, eu sei qual o direcionamento que Deus está me dando, eu pego aquilo, pratico e funciona. Pronto, funciona, né? Então, nessa oportunidade, eu estava... É engraçado que Deus me levou para um grupo de oração de jovens. A minha experiência de grupo de oração era 0. A minha experiência de igreja era 1, de 0 a 10, né? E eu fui, né? Deus me chamou, mandou eu ir, eu fui. O grupo começou a acontecer, por mim, eu sou quieto, calado. Eu gosto de observar, de ver. E daí a pouco, começava que as pessoas pegavam a palavra, abriam, liam, mas não entendiam nada. Eu falava, olha, vamos lá, tia, Deus mostrou, nós tiramos esta e aquela palavra. Deus está contando uma história. E o que Deus querendo dizer com isso aqui? Então, vamos pegar nessa palavra, ele falou sobre isso, que junta naquela ali, naquilo, que junta na terceira, nisso. Então, o recado de Deus para nós, nessa noite, é esse. Né? Assim, e assim começou o meu dom da palavra, né? Que eu misturava com o dom de profecia, que eu contei em outro vídeo, né? Eu usava os dois, aí saíam umas pregações muito legais. Mas não que eu as tivesse no coração, né? Era só em cima disso. E assim foi desenvolvendo, o meu conhecimento foi aumentando. Muitas vezes a gente faz isso aqui, e Deus vai falando, ó, Deus tira a palavra, ó, Deus está te dizendo isso. Para mim é uma coisa muito... não sei explicar, meio óbvia. Não sei explicar. É fácil. E às vezes eu falo assim, mas
Sobre o que você perguntou, porque Deus está falando isso, 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 isso. Ai, ai. Então, isso foi da palavra, foi assim, né? Depois disso, por alguma razão louca de Deus, eu ainda virei coordenador de grupo, né? Eu fui chamado para coordenação, sem saber nada. Mas Deus é mais fantástico ainda, essa é outra história. E assim como começou da palavra, veio de cura, que as pessoas começaram a contar a história. Eu fui fazer um retiro de cura interior, Deus mudou a minha vida, já contei um pouco. E dali em diante foi só aumentando, só foi aumentando. E as pessoas vinham contar alguma coisa de ruim, paravam para rezar, e Deus ia dando a inspiração, estava lá. Aí depois de libertação aconteceram coisas que eu não sei se algum dia eu vou falar sobre isso. É complicado. Mas tudo foi se encaixando. Eu não precisei correr atrás de nada. As coisas foram vindo, acontecendo, né? Tempos depois eu sei que até o Dom Cipriano, esse grupo virou do Dom Cipriano, ele que me botou no núcleo desse grupo para coordenar. Mas eu não sei como é que ele me escolheu não, para falar a verdade. Eu ficava no meu canto, na maioria das vezes, e quando ele estava lá, é aí que eu não abria a boca mesmo. E falou, você, e o último a escolher fui eu. Ai, meu Deus. Coisa de maluco. E aí foi acontecendo toda essa dinâmica de Deus. E aí depois até teve um seminário de dons que ele fez, que eu participei, aprendi a entender melhor os dons e outros que eu nem conhecia. A gente estudava na Bíblia, depois o dom era assim, a gente estudava na Bíblia e depois vamos fazer. É legal, vamos fazer, vamos escutar Deus, vamos, né, profecia, vamos lá. Agora vamos fazer palavra de ciência, agora vamos falar a palavra de sabedoria, agora vamos falar sobre. Pô, é tudo. Né? Eram 12 semanas, 20 semanas, sei lá quantas semanas foram, mas foi muito bom, né? A gente aprende. Então, né, eu estava falando sobre Deus chama, te dá uma palavra, Ele te dá um direcionamento, e você tem que ter um coração de criança, falar assim, o Senhor disse, e o Senhor disse, o Senhor vai cumprir. E a pessoa que Ele escolheu para estar nessa grande aventura sou eu. Você fala, sou eu. Então vamos lá, Senhor. Vamos ver onde isso vai dar. E você vai. E acontece. O mais engraçado de tudo é que tudo acontece. Então, quero deixar essa palavra aqui, nem muita gente fala assim, mas como é que é? Começa assim. Ele vai te dando muito já, depois de anos de caminhada, que ele vai dizer, porque você está muito preocupado com o dom, que Deus quer, com o teu ministério, que negócio todo. Lá depois que ele vai, mas é muito depois que ele vai te dizer para que você serve. Isso é um outro papo. Isso é um outro papo, né? Que um dia talvez eu fale um pouco. Para que você serve? Qual é o teu chamado? Para que você foi criado? Né? Tem gente que vai fazer teste psicotécnico, psicológico, não sei o quê. Isso aí só vai falar das tuas capacidades humanas. Não é para que você foi criado. Só quem pode dizer para o que você foi criado é aquele que te criou, o Criador. Ele fala. E é uma preparação longa, você só vai entender depois de muito tempo caminhando para que você foi preparado, aquilo que você viveu, para que todas as tuas experiências vão culminar na tua preparação para o teu grande chamado. Né? Tem muita coisa que tem que aprender no meio do caminho. Bom, eu vou dormir. Né? Já está tarde, não sei nem que horas são. Eu queria bater esse papo, que eu acho que tem gente que precisa escutar isso. Eu não sei quem é, mas seja quem for, meu irmão, Deus te chama. Você tem um chamado, você tem
Deus te escolheu. Deus te escolheu, né? Então, não diga não a Deus. Deixa Deus ser Deus, né? E seja você o povo dele. Esse é o grande chamado, essa é a grande aliança. Deus é Deus e nós somos o seu povo. Tá bom? Paz e bem.